Cumprimento a todos os telespectadores na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais com a palavra de Deus, né? Como nós nunca vamos parar, nós vamos até o fim. Nada vai nos impedir de pregar o Evangelho de Deus, nem que seja preso na cadeia, mas nós vamos falar do amor de Cristo, nós vamos falar do amor de Jesus Cristo. Isso já está determinado no meu coração. Ninguém faz a nada na minha cabeça. Muitos por aí é feito a cabeça, está na igreja, daqui a pouco já sai por causa de nada, por causa do... Eu não. Nunca tive esse problema na igreja, nunca tive discussão com irmão nenhum. E quando ele queria discutir comigo, eu virava as costas e dizia: não vou perder a minha bênção por causa de um irmão que está fora de si, por causa de um irmão que talvez não esteja bem convertido ainda, ele está meio, mas comigo não existe. Comigo ou eu sou, ou eu não sou. Estou 22 anos servindo a Deus, graças a Jesus, e estou firme na palavra de Deus. Estou firme. 42 anos casado. Honro a minha esposa, honro meus filhos, honro a minha família e honro todo o povo de Deus. E respeito a todos, para que Deus assim possa abençoar abundantemente. Então tem a palavra de hoje que diz assim: a responsabilidade é pessoal. A responsabilidade é pessoal. Consagração a Deus, humildade e fidelidade. E seja grato no uso de seus dons. Cuide de seus dons. Não deixa Deus tirar os teus dons. Não deixa Deus tirar dentro de você o Espírito Santo. Como muitos já perderam e querem voltar para a presença de Deus e não conseguem mais. Então diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, aqui está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, ande em santidade, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Então nós vamos trazer agora um clipe musical e depois então nós voltamos com nossa continuação da palavra de Deus. A noite vai chegar, eu sei que distante é o seu caminho. Foi no partir do pão, quando ele orou, foi que ele esperou. Enquanto abriram os olhos para contemplar, já não estava mais, só estava o seu lugar. Amém. Então estamos voltando, vamos continuar. E diz aqui em Romanos 12, capítulo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós se convertemos, quando nós fizemos a vontade de Deus, nós sabemos cada um da sua responsabilidade. Muitos, quando tem um problema, coloca o problema na esposa, outro coloca no marido, outro coloca no pastor, outro coloca no irmão da igreja. E outro diz aqui: não vos conformeis com este mundo, irmão. Não copie as coisas do mundo, copia as coisas de Deus. Ande na perseverança da palavra de Deus. Não esqueça daquilo que você aprendeu ontem. Não esqueça daquilo que você leu nesta palavra, que toda responsabilidade humana é pessoal. Eu não posso colocar os meus problemas em outros. Ah, mas lá não deu certo, o cara fez eu errar. Mas você escolheu ali. Você escolheu aquela pessoa para te ajudar. Você errou, escolheu errado. A responsabilidade é toda sua. Não, a responsabilidade é de nós dois, não é sua. Não condene ninguém. Simplesmente toma uma atitude. Amigo, nós vamos separar. Bom, primeira coisa, já não podemos se associar com os ímpios. Primeira coisa, os crentes já têm que andar mais separados.
tá? Separar as coisas, negócios. Nós temos que conversar com eles, não podemos abandoná-la, mas também não podemos andar 24 horas junto com eles, porque você vai pegar a mesma doença dele, você vai se acostumar com o jeito dele, você vai passar a beber, você vai passar a fumar, você vai passar a fazer coisas que não deve. Então, diga com quem tu anda que eu direi quem tu és, né? Então, não conformeis com as coisas deste mundo, porque mais transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Se eu entendo a palavra de Deus, ninguém vai fazer a minha cabeça. Se eu entendo a palavra de Deus, ninguém vai me levar para o abismo. Ninguém. E quando eu errar, eu tenho que assumir o meu erro, porque foi eu que procurei aquele caminho. Aí eu fui para aquela igreja lá, eu não queria, você foi. Não, você também foi. Você consentiu em ir para lá. Então, às vezes a esposa quer para uma igreja, o esposo quer ir para outra, aquele quer para aquela, aquele quer para aquela. Tem que chegar a uma conclusão, orar, pedir para Deus, para que Deus mostre para você qual é o teu caminho, qual é o caminho certo que você deve seguir, né? Para isso tem diversas igrejas, para você ver, entrar, congregar aonde você se sentir melhor. Você tem que sentir melhor, né? Porque pela graça me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Por isso que ela é pessoal. Deus deu a cada um o seu tipo de ser, o seu modo de ser. Deus deu a cada um o seu tipo de profissão. Deus não deu casal e profissão iguais, é muito difícil. Você pode ver que é difícil hoje um casal ter profissões iguais, é difícil. Um é eletricista, outro é mecânico, a outra é contadora, outra é professora. Às vezes o marido é professor, a esposa é. Isso é raro, já tenho amigos que são, mas é muito difícil. Então, o outro marido é mecânico, a esposa é auxiliar administrativa. O marido é eletricista, a esposa é professora, né? Então, ninguém é igual, cada um Deus colocou. Para quê? Porque nós precisamos de tudo isso. Precisamos de mecânico, precisamos de eletricista, precisamos de professora, precisamos de pedagoga, precisamos de todo tipo de profissão, né? De pessoas, né? Mulheres, senhoras que fazem limpeza nas casas, precisa, se não fosse elas, como é que as mulheres que trabalham fora poderiam cuidar da sua casa, dos seus filhos? Não dava para trabalhar fora. Então cada um Deus deixou a sua profissão. Toda a profissão é abençoada, todo serviço vem de Deus, todo trabalho, tá? É de Deus, todo trabalho vem de Deus. Porque aquele irmão trabalha não, que serviço, não, nada, todo serviço é honroso, todo trabalho é honroso. Viu? Tem que respeitar, todo trabalho é honroso. Porque pela graça me é dada, digo, cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cada um tem seu tamanho de fé. Um tem uma fé maior, um tem uma fé menor, né? Uns acreditam que vai dar certo, outro não acredita. Então, são tipos de fé. Não, eu creio que aquele lá, daquele jeito vai dar certo. Não, mas eu creio que assim vai dar melhor. Mas não deixa de ter sua fé, né? Não são uma fé igual, mas tem fé. Graças a Deus. Porque assim como é um corpo, temos muitos membros. Nem todos os membros têm a mesma operação. Você está vendo? O corpo tem muitos membros. A mão serve para uma coisa, os pés servem para outra. Os olhos servem para outra coisa, né? Sem os olhos fica difícil de nós caminhar. Sem as pernas fica difícil também de andar. Então, assim como é o nosso corpo, nosso membro, também somos nós na obra de Deus, na casa de Deus, na igreja. A igreja precisa de pastor, precisa de obreiro, precisa de obreira, precisa de pessoas colaboradores, precisa de dizimista. A igreja é um corpo, a igreja representa o corpo de Cristo, por isso que é chamada, né? E assim, semelhantemente, nós, pessoas físicas, precisamos da mão, precisamos do braço, precisamos do olho, precisamos de ouvir. Então Deus nos deu completo, né? Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Eu dependo do pastor, eu dependo da minha esposa, eu dependo dos irmãos da igreja. Nós sempre dependemos um do outro. Nós somos, por isso é formado o corpo de Cristo. Quando Jesus voltar, ele vem buscar a sua igreja. Ele vai na igreja A buscar um povo, vai na B buscar outro povo, ele vai na igreja C buscar outro povo. E o povo que serve a Deus, povo correto, um povo fiel a Deus, né?
Então, nós somos um corpo. Pode ser a igreja A, a igreja B, a igreja C, mas faz parte do corpo de Cristo. Quando ele voltar, ele vai fazer uma igreja só. A igreja dele, a igreja sem mácula, sem ruga, a igreja sem problema, a igreja que aceitou Jesus como o único salvador de sua vida, a igreja que respeita a Deus, que respeita o seu semelhante. E diz aqui, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, se ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino. Para isso Deus escolheu cada um de nós para a sua profissão, né? Eu falei sobre o trabalho, cada um Deus deixou a profissão lá no trabalho. Assim na igreja Deus também deixou cada um para fazer seu trabalho na igreja. Um fica lá na porta, aquele ali também é muito importante, aquele porteiro que está lá na porta para cuidar do povo que vem, né? Para recepcionar. É tão bom quando vem alguém na tua igreja, você vai lá dar aquele abraço, aquela pessoa que era ímpia, vai ficar tão feliz da vida, dizer, meu Deus, quanto tempo que eu não ganhava um abraço. Está vendo? Então você tem que abraçar aquela pessoa, não importa quem ela seja, não interessa de onde ela veio, o que ela está fazendo, não importa. O importante é que você vá lá e dá um abraço nela e diga, seja bem-vindo no nome de Jesus. Para Deus abençoar aquela pessoa. Aquele teu abraço transformou aquela vida, está vendo? Então não é pelo que você fala muitas vezes, mas é pelo que você faz. Muitas vezes a nossa atitude, nós ganhamos maior prejuízo através da nossa atitude. Às vezes, quanto menos falar, melhor. Às vezes nós falamos demais e estragamos tudo. Vamos lá, fizemos tudo, visitamos, conversamos, e às vezes falamos demais, aquela palavra a mais que eu falei, estraguei tudo. 1 hora falando, e 1 segundo eu estraguei tudo aquilo que eu falei. Vou ter tudo a perder, então fale menos. Mas a sua atitude, abraça aquela pessoa, leva ela até a cadeira, até o banco, senta ali, fica ali assistindo o culto, e fica à vontade. Faça de conta que esteja na sua casa, aquela pessoa vai se sentir muito bem e à vontade, né? Então, se Deus deu para mim um ministério, eu tenho que cuidar bem desse ministério. Esse ministério de pregar, de louvar, que se for ministério de louvor, cuide bem dos seus louvores, capriche, fazer o melhor para Deus. Se é o ministério de pregação, de pregar, cuide, pregue bem a palavra de Deus, prega com sinceridade. Pregue com fidelidade, pregue aquilo que você vive. Seja fiel na presença de Deus, para aquelas pessoas que estão vindo. E se espelhe em você, pela sua atitude, pelo seu comportamento, como você é, Deus vai te abençoar, com certeza, abundantemente. Ou que exorta, use desse dom de exortar. É tão bom, quando a gente chega lá na igreja, às vezes, talvez quando você é novo você não aceita, mas quando você já está na igreja, ó irmão, vamos fazer dessa forma, isso aqui não está agradando a Deus, o pastor não gosta que faz assim, né? Olha, vamos para a igreja, vai lá. Uns não vêm mais para a igreja porque foi exortado, não gostou da exortação. Vai lá na casa dela, conversa com ela, ó irmão, foi para teu bem, não foi para teu mal, não foi sem intenção nenhuma não, irmão, foi para te ajudar, tá? Tu perdoa. E aquela pessoa pega, volta, abraça ela chora e vem para a igreja. Quando aconteceu isso? Então, uns têm o dom de pregar, outros têm o dom de louvar, de modo que Deus deu a cada um um dom diferente. Se fosse tudo igual, não teria graça. Quem que ia louvar se fosse tudo o dom de pregar? Se fosse todo mundo o dom de pregar, quem iria louvar? Se fosse o dom não tivesse o dom de ciclo de oração, as irmãs para cuidar, quem ia cuidar do ciclo de oração? Não tem. Então, se não tivesse o dom de evangelizar, quem ia evangelizar? Tem pessoas que estão na igreja, é só para subir no altar e pregar, lá Deus usa abundantemente, mas evangelizar não é com ele, fazer visita não é com ele, não adianta forçar, ele não foi feito para aquilo, não adianta nós querer forçar uma coisa que Deus fez ele de outra forma, né? Então, outro gosta de cuidar de uma congregação, Deus já fez ele, preparou para cuidar de uma igreja, não foi para ser submisso dentro da igreja, para ficar ali, não, ele foi feito, foi preparado para, abre uma igreja, coloca lá, ele tem um dom. Outros não estão lá há anos na igreja, mas não conseguem fazer a ceia, não conseguem fazer a Santa Ceia, por quê? Porque ele não tem um dom para aquilo. Tem pessoas que você vai lá, da primeira vez, ele vai lá, faz aquilo, e de repente, faz perfeito. Tem um lá que na minha igreja, começou lá, estava lá comigo lá uns 6, 7 meses, e ele só viu. Eu disse, pastor, você sabe fazer a Santa Ceia? Eu nunca fiz, mas eu vou fazer. Eu vi como é que o senhor fez. Ele foi lá, no dia seguinte, no mês seguinte, você hoje vai fazer a ceia. Dia tal, você vai fazer a Santa Ceia. Ele foi lá, fez com a maior perfeição.
Eu perguntei, você já fez alguma vez? Não, eu vi bem, observei bem como é que os outros fazem. Eu vi bem como é que o senhor fez. Eu vi bem como é que o outro pastor fez. E agora eu fui lá e fiz. Marquei certinho. Fez perfeito. É o dom. Tá no sangue, tá na veia. Deus deixou o dom dele pregar, de ministrar, de louvar. Tem pessoas que é completo na obra de Deus. Louva, toca. Outro tem o dom de tocar. Toca que é uma maravilha. Outro não. Pega um violão. Nunca vai tocar. Não consegue. Senão não consigo, não dá. Porque não é o dom de tocar. Então, Deus deu cada um de modo tendo diferente dons, segundo a graça que nos é dada. E essa graça que é dada vem de Deus. É Deus que nos dá essa graça. Se é profecia, se é ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino. Cada dom que Deus te deu, faça com dedicação, faça com amor. O que exorta, use esse dom de exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. O que preside, com cuidado. Eu sou presidente daquela igreja, eu cuido daquela igreja. Eu sou um superintendente daquela igreja. Irmão, que presida com amor. Que cuide com amor. Porque aqui nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de espiritual. Cuidar de almas, cuidar de pessoa, tem que ter muito cuidado, muita dedicação. Tem que ser mesmo especial, trazido por Deus. Tem que ser especialmente buscado assim com a mão de Deus. Você vai pregar o evangelho, você vai cuidar de uma igreja. Não é qualquer um. Se rebela dentro de uma igreja e estão abrindo portas por aí. Se rebela lá com o pastor e já sai abrindo uma igreja, irmão. Que barbaridade! Estão lá dentro da igreja, são pouco usados porque não se manifesta. E aí, daqui a pouco, forma lá aquele bolinho, aquela facção, diz, irmãos, estou decidido sair. Vamos abrir uma igreja? Você é bom, eu também sou. Vamos lá, você conhece, você toca e canta, eu também prego bem, nós vamos abrir uma igreja. Irmão, que engano. Está enganando a si mesmo. O lugar dele é ali onde ele está. Aí vai para aí fora, quantas igrejas que já abriram, quantos irmãos que estão tão abençoados na igreja, mas queriam ser mais do que o pastor, querem ser mais que o dirigente. Estão aí caídos, irmão. Nem volto mais. Tem alguns bebendo e fumando, para a vergonha, para a desonra do evangelho. Então a vergonha fica onde está ajudando o teu pastor. Não importa lá no céu, quando Jesus voltar, ele não vem buscar pastor, não vem buscar presbítero, não vem buscar evangelista. Ele vem buscar o homem lavado e remido no sangue de Jesus. Ele não vem buscar pastor. Não te preocupe com o cargo, com a hierarquia. Não te preocupe com esse negócio, não. Porque Deus vem buscar os seus. Lá, todo diante de Jesus, quando ele voltar, todos nós vamos ser igual. Todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não se ache mais do que ninguém. Fica no teu cantinho onde está. Quando se for a chamada de Deus, amém. Agora, não por rebelião. Estão saindo, estão abrindo igreja porque se rebelaram contra aquela igreja, se rebelaram contra a doutrina, se rebelaram contra o pastor e estão fazendo pior. Então, está um monte por aí. Daqui a pouco eles voltam tudo quebrado para dentro da igreja, envergonhado, humilhado, pedindo perdão para o seu pastor, para o seu dirigente. Perdão, foi um momento de fraqueza, foi um impulso que eu tive, tá? Impulso maligno, impulso do diabo, porque deixou o Satanás fazer a sua cabeça, deixou o Satanás falar mais alto nos teus ouvidos. Ouça a voz do teu pastor, ouça a voz da tua igreja amada, aquela igreja que te amava tanto e você saiu, a igreja chorou por causa de você. O teu pastor chorou porque você saiu. O pastor te ama, te amava quando você saiu. Ele te ama ainda, volta para o teu lugar, volta para o teu cantinho onde você estava lá, saiu brigado com o teu pastor, com a tua igreja, e abrir outra porta. Não abra outra porta, não abra outra igreja se não for da vontade do Senhor, porque não vai funcionar, né? Então às vezes a gente fala, quando Deus me chamou para abrir esse trabalho, esse ministério, olha, eu sofri, eu chorei muito, eu pedi para Deus se era de Deus, mas não me rebelei com pastor nenhum, não me rebelei com ninguém não, eu só me afastei, fiquei parado, onde eu estava, falei com o meu pastor, estou saindo, porque Deus já estava falando comigo. Mas foi diferente, não saí brigado com ninguém não saí falando mal de ninguém, graças a Deus. Então Deus abençoou. Hoje estamos aí com o ministério, né? Abençoado no nome de Jesus, orando para todas as igrejas, orando para todas as pessoas que precisam da palavra de Deus e tem que mostrar o bom comportamento.
né? Mas esse bom comportamento, irmão, esse bom comportamento nós precisamos seguir o caminho reto, fazer a vontade de Deus. Lá em Atos Apóstolos, capítulo 2, 38, diz que são 4 atitudes fundamentais no processo da nossa vida. Primeiro, se arrepender dos nossos pecados. Se arrependa, irmão, venha para a igreja, mas não faz aquele arrependimento falso, aquele arrependimento pela emoção. Não, tem que se arrepender do fundo da alma, né? Aí depois que estiver arrependido, se batize. Ó, pastor, quer me batizar, já me arrependi agora, né? Se batize para o perdão dos seus pecados. E aí depois então, para receber o dom do Espírito Santo, para andar em paz com teu irmão, andar em paz na tua igreja, não criar contenda dentro da igreja, irmão. Sai daquela lá, vá para cá, sem pedir para o pastor, sem autorização. A obediência está em primeiro lugar. E Romano diz que obedecei vossos pastores, obedecei, porque eles zelam pela tua alma, glórias a Deus. É Romanos capítulo 13, glória a Deus, né? Diz aqui, ó, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que já foram ordenadas por Deus. Está vendo? Então, se você está dentro da igreja, você está dentro da casa de Deus, tem que obedecer. Toda alma está sujeita às autoridades. Queira ou não queira, nós temos que obedecer o patrão, temos que obedecer o pastor, principalmente na tua igreja espiritual. Mostra para os membros, para os novos que estão chegando, que você é um homem de Deus. Mostra que você é uma mulher de Deus, que você não tem raiva, que você não tem ódio, né? Glórias a Deus. Anda em dia com as pessoas, amor ao próximo, vigilância e pureza. Diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor de Cristo, para poder amar uns aos outros. Tá vendo? Porque quem ama aos outros cumpre a lei. Não devais nada a ninguém. Vai para cima do altar pregar, devendo para todo mundo. Tá com a vida, meu pai, toda quebrada. Ele não consegue mais nem andar na rua. E vai para cima do altar, pregando, irmão, não deve dever nada para ninguém. Irmão, ande no caminho reto, senão Deus não vai te abençoar. Mas ele próprio não tá vivendo no caminho certo. E a Bíblia não deve nada a ninguém, e está devendo tudo. Se ele vendeu o que tem, não paga o que deve, irmão. Não, para ser homem de Deus, é isso ali, olha, tem que começar lá em casa já. Está de bem com a família, está de bem com a esposa, tá? Não dever nada para ninguém, não brigar com ninguém, não está de mal com ninguém, viver num caminho em paz. Prega o evangelho que você vive. Prega o evangelho que você está vivendo, irmão. É o teu bom comportamento. Por isso, graças a Deus, eu ando por aí, eu viajo, eu vou para lá, vou para cá. Outro dia eu estava andando na rua e alguém me perguntou para mim: você é pastor? Eu disse, você me conhece? Não conheço, mas pelo seu jeito de ser, pelo seu jeito de andar, seu jeito de falar. Parei um dia no posto de gasolina para abastecer o meu carro. O frentista perguntou, o senhor é pastor? Eu disse, por quê? Não está escrito aqui, não tem nada aqui escrito na camisa que eu sou pastor? Mas pela sua atitude, o seu modo de andar, o seu modo de ser, como o seu modo de vestir, só pode ser, não tem outra coisa. Eu não pensei outra coisa a não ser isso. Viu como é que deve andar um homem de Deus? Você viu como é que deve andar uma mulher de Deus? E não precisa nem falar. Viu? As pessoas falam por si mesmas. O senhor é um homem de Deus, a irmã é uma mulher de Deus. Vocês são crentes, né? Somos. Mas eu falei, se tivesse com a minha esposa, eu podia dizer até que o senhor era crente, né? Porque a minha esposa saía comprido, o cabelo, mas não, eu estava sozinho. Falei no posto sozinho para abastecer. Tá vendo? Então, a minha atitude, meu modo de ser, o meu modo de falar com as pessoas, né? Fala a verdade, não minta. Se ele precisar ouvir, fale mesmo, né? Tá na razão, fale. Não deixe de falar, que as pessoas vão ver que você realmente falou a verdade, né? Mas não desacate ninguém, não ofenda as pessoas. Se você quer ser um bom pastor, quer ser um bom pregador, quer ser um bom cantor, mostre as suas atitudes e seu bom comportamento. Não devais nada a ninguém, não devais coisa alguma, viu? Obedecei o seu pastor, obedecei em tudo, porque ele zela por você. Tá? Então, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Lá na sua casa, o seu marido é autoridade. Lá na empresa, o patrão é autoridade. Lá na igreja, o pastor é autoridade. Então, todos nós estamos sujeitos à autoridade.
Tudo que eu faço aqui que eu erro, eu também vou ter com Deus. Deus cobra de mim. Você pensa que não? Quando eu erro, eu pago o preço caro. Eu pago o preço caro. Tenho que me ajoelhar e pedir perdão para Deus se eu cometi algum erro. Por isso que eu capricho, eu cuido, faço o máximo para não errar. Tem para falar, eu falo, né? Mas eu ando no caminho reto. Então eu posso exigir algo de alguém, porque eu ando no caminho. Viu? Ninguém vai achar defeito em mim que possa desabonar o povo de Deus. Ninguém acha nada em mim que possa desabonar a minha igreja, a igreja que eu cuido, a igreja que eu zelo, aquelas almas que estão ali, aqueles membros que estão ali, ajudando a manter esse programa, a manter a igreja em dia, graças a Deus. Então, onde eu passo, eu sou bem quisto, porque eu honro os meus compromissos, eu honro aquilo que eu tenho para fazer. Eu faço negócio limpo, comigo não tem negócio sujo, tá? Então ninguém tem nada como desabonar a minha vida espiritual. Não tem, não vai achar. Por quê? Porque eu faço o possível e o impossível para não errar. Eu faço tudo para dar certo. Eu não preciso nem escrever num papel, eu de boca vou lá e converso com a pessoa e eu venho pagar antes daquele dia ainda. Muitas pessoas, você vende fiado, você faz um negócio com ele para poder receber, você não é ameaçado de morte. Mesmo crente ainda, está difícil já, irmão. Crentes, pessoas que creem em Deus, pessoas que servem a Deus, vamos andar no caminho de Deus, vamos ser fiel a Deus. Vamos fazer, para Deus abençoar a tua loja, Deus vai abençoar o teu trabalho, a tua marcenaria, a tua carpintaria, a tua oficina mecânica, a tua oficina elétrica, vai ser abençoado quando você também abençoar a casa de Deus. Trate da casa do Senhor com todo respeito, vai lá, faz a sua parte, dê os seus dízimos, as suas ofertas, é somente o que a igreja quer, é só isso que é de Deus. As demais coisas, aí já não pertence mais a Deus, né? Mas não são obrigados a nada, tudo, cada um é do seu coração. Dá o seu dízimo com alegria, senão não dê. Dá a sua oferta com alegria, senão não dê, para que Deus possa abençoar você. Com certeza, aquele que faz o voto e cumpre, faz a vontade de Deus, Deus é obrigadamente a abençoar você abundantemente. Por quê? Porque você está dentro dos parâmetros bíblicos. Então Deus não tem como não abençoar. Eu agradeço a todos os irmãos, né, que assistiu esse programa, né, eu tenho certeza que adorou e vai adorar. Quero agradecer também aos irmãos que têm telefonado para mim, pedindo oração, estão nos visitando na igreja, graças a Deus. É porque Deus está vendo o que eu estou fazendo, Deus sabe da minha sinceridade, a minha fidelidade para com o povo. Pode ir lá nos visitar, lá temos nossa igreja, Igreja Pentecostal Visão Cristã, perto do Terminal Aterro, ali no número 884, Rua Engenheiro Ududec. Ali estamos para te ajudar. Tem lá uma congregação Jardim Germânico, tem mais uma equipe de obreiro para te ajudar lá. Lá no Jardim 2, né, Texto Salto, tem mais um pessoal lá para ajudar, preparado, né, cheio do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Então, vá uma dessas igrejas nossa lá, vai ver se você gostar, amém, se não gostar, não tem problema também, amém, irmãos? Então, você está convidado especial para quarta-feira, né, às 9h30, sábado, 19h30 e domingo às 7 horas da noite. Estamos fazendo uma campanha para Deus abençoar, Deus vai restituir tudo que tu perdeu. Começa essa campanha conosco. Começamos às 7h30, 9 horas encerramos, para que o pessoal no dia seguinte para ir trabalhar, para não atrapalhar o seu trabalho, né? Para não chegar atrasado em casa e depois perder a hora. Então, quarta-feira, 9 horas, estamos encerrando, toda quarta-feira. Quarta-feira nós encerramos, começamos às 7h30. Estamos ali para te ajudar. Vai, faz a sua parte. Eu estou fazendo a minha. Deus quer fazer a dele na tua vida, mas tem que fazer a tua parte. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, que essas palavras, meu Pai, entrem no coração dessas pessoas, Senhor, e elas venham nos visitar, Senhor. Dizer, Senhor, aquilo, Senhor, que faça, buscar a presença, e lá na confessar seus erros, para que eles possam abundantemente, Senhor, engrandecer, honrar, pode também ser atitude, comportamento, contar palavras que não venha ofender, venha com graça. Abençoa, Senhor, todas as igrejas, todas as denominações, Senhor, todas as igrejas que pregam a palavra ainda, Senhor, ainda existe, graças a Deus,
Senhor. Proteja, meu Deus, meu Pai, todos os pastores. Proteja, Pai, todos os membros, todos os dizimistas da tua casa, Senhor. Que venha, meu Pai, superabundar a tua graça. Assim sou. Jesus Cristo. Amém.